comecei a trabalhar com BPF sendo RT de uma fábrica interditada. Eu caí de paraquedas no meio do caos em agosto de 2009, quando o Baião, que é meu orientador de doutorado e de vida, me ligou numa quinta-noite perguntando se eu podia ajudar uma empresa que estava atravessando uma situação difícil com o mapa. Difícil. Quase nada. Eu falei que eu podia, sem ter noção do que era uma interdição e sem ter noção de que isso viraria hoje o meu trabalho. Eu fui com o Baião para a fábrica e eu senti de perto o caos que é uma empresa interditada. Agora, nenhum caos se compara ao meu desespero por não saber absolutamente nada de BPF e nem de assuntos regulatórios. Eu não sabia nem como começar a resolver aquela situação. E eu lembro, como se fosse hoje, do dono da empresa, que era um senhor, colocar o chapeuzinho dele na cabeça e virar para mim e falar assim: Júlia, bora lá para a fábrica, que lá você vai me explicando tudo que eu tenho que arrumar. Beleza, eu acompanhei ele, fui do lado dele, com um checklist na mão, lendo as 250 não conformidades listadas lá, e a gente parou na recepção de matéria-prima. Em pé, na área, eu comecei a ler o checklist, e a primeira não conformidade era: a luminária não possui proteção contra estilhaçamento. Velho, eu não sei se você tem uma não conformidade que marcou a sua vida, mas a luminária sem proteção contra estilhaçamento definitivamente marcou a minha vida. E por 2 motivos. Primeiro, foi a primeira não conformidade das 259 listadas naquele checklist. A fábrica estava interditada. Você imagina aquele checklist, né? Gostoso de ler. Gostoso. E eu não tinha nenhuma noção do que era uma luminária protegida. E nesse caso, desprotegida contra estilhaçamento. E se você não sabe o que é isso, Paulinha, uma luminária protegida contra estilhaçamento, é porque você é mais jovem do que a Paulinha, né, Paulinha? Porque hoje os refletores de LED que são usados na fábrica nem estilhaçam mais, a gente nem pensa em luminária, quando a gente está falando de modernidade. Só que naquela época isso acontecia e eu não tinha a menor ideia do que era essa proteção contra estilhaçamento. E se eu não sabia o que era a primeira não conformidade super básica, diga-se de passagem, você vai concluindo aí que eu não sabia absolutamente nada de BPF. Eu só sei que eu estava ali em pé, olhando para o termo, olhando para a luminária, olhando para o dono, e aí eu falei: não entendo nada que está aqui, não entendo nada de BPF, mas se o professor Baião me indicou para te ajudar, é porque eu posso fazer. Aqui, agora, nesse momento, não vou conseguir te orientar muito não na correção desse checklist, mas eu vou estudar, eu vou me informar e a gente vai adequar e desinterditar essa fábrica. E eu sempre fico me perguntando assim, por que mesmo sabendo que eu não sabia nada, eu confessei ali, eu confesso, não entendo nada disso aqui, ele ainda assim me contratou. Eu acho que foi por causa da indicação do professor Baião e porque eu também já tinha sido estagiária naquela granja. Calma que eu vou explicar por que era uma granja. A mãe Paulinha, que conversa com os astros, mãe Paulinha diria, estava escrito nas estrelas, no dia que você nasceu, por causa do seu signo, do seu ascendente, ou alinhamento da sua lua com o horário do parto, né, Paulinha? Essas 3 coisas. Tá vendo? Então, foi por isso que eu fui parar lá naquele lugar, naquela hora. Mas ele confiou que eu podia ajudar e eu comecei uma corrida contra o tempo, porque na época eu estava no meio do meu experimento de doutorado e eu ainda tinha que aprender BPF e desinterditar aquela fábrica. Eu saí de lá e eu voltei com o professor Baião para o UFMG e naquele exato dia do alinhamento da lua no parto, com quem que eu encontrei? Com a Fernanda. Olha aí. Eu conheci a Fê um pouco antes dela acabar o mestrado e ela foi trabalhar numa grande empresa de nutrição no Espírito Santo. De lá, ela foi ser RT e nutricionista de uma fábrica de ração para frango de corte e depois ela ficou internacional. A Fernanda é chique. Inclusive, hoje ela é internacional. Ela tinha acabado de chegar no Brasil e estava lá na UFMG esperando o professor Baião exatamente naquele dia e naquela hora que eu estava retornando do meu primeiro dia de emprego, com um termo de interdição na mão e mais 259 papéis de coisas que eu precisava fazer. E uma delas era o plano de ação. Porque toda vez que tem uma fiscalização, tem um plano de ação. E eu não sabia nada. Nada de nada. E eu precisava propor as ações corretivas e os prazos para entregar no mapa. Beleza. Eu sei que foi muito bom ver a Fê ali. E no meio da nossa conversa, eu contei. Falei: Fê, tô ferrada, cara. Olha essa situação. E olha a minha sorte. Agora é o quê, Paulinho? Alinhamento do sol no dia do parto? É sorte mesmo. Sorte. Ah, então tá bom. É a pedrinha. Eu devia estar com uma pedrinha no bolso. Olha a minha sorte. A Fê sabia
tudo sobre fábrica de ração e tudo sobre plano de ação, por causa dessa experiência dela como nutricionista RT da Fábrica da Integração. Então, o que ela fez ali? Ela me ajudou muito, porque naquele primeiro momento ela me ensinou como fazer o plano de ação, porque eu também não tinha noção de como que fazia. Só que tem um detalhe nessa história. Eu já dei uma dica, eu contei aqui que eu tinha sido estagiária na Granja. Essa fábrica interditada, que me contratou como RT, acreditou em mim, não era uma fábrica de ração. Era um entreposto de ovos. Então, a Fê sabia tudo sobre fábrica de ração. Inclusive, foi com a Fê que eu aprendi BPF, lá na Gera Leite, que eu amo, que foi o nosso primeiro cliente de registro no mapa e implementação de BPF em fábrica de ração. Então, a Fê sabia de fábrica de ração, mas entreposto de ovos, ela não sabia tanto. E aí, ela me ensinou a fazer o plano de ação e ela me deu uma excelente ideia. Aquela luz. Júlia, liga para a fiscal que interditou a fábrica e pede todas as legislações de entreposto de ovos. Aí eu falei, nó, top, top. Outras coisas aconteceram ali na sala do Baião, foi ali que surgiu, inclusive, a Viale, né? A Fê foi minha primeira sócia, minha maior saudade. E nessa época a Paulinha não tinha nascido, né, Paulinha? Não tinha nem lua alinhada com horário de parto, nada, que a Paulinha é jovem. Bom, enfim, eu saí dali, liguei para a fiscal e ela fofamente me encaminhou por e-mail todas as legislações de entrepostos de ovos. Porque naquela época, pessoal, naquela época, não tinha o site do mapa lindo, com todas as legislações vigentes na palma da mão, não. Não era essa maravilha, não. Era mais fácil encontrar uma agulha no palheiro do que achar uma legislação no Cisleges. Você lembra do Cisleges, Paulinha? Era péssimo de consultar, né? Era bem difícil. Bem difícil. Bom, eu sei que aí, fiquei aguardando a fiscal mandar um e-mail. Na hora que o e-mail da fiscal chegou, eu respirei aliviado e falei, tranquilo, tá tudo resolvido, tá dominado. Vou ler essas 1.250 instruções normativas que estão aqui no anexo e tá resolvido. Entreposto, desinterditado, fechou, vida que segue. Só que foi neste exato momento que eu abri a primeira legislação que começou o meu segundo desespero. Eu abri a lei e eu comecei a lei. Comecei a ler aquela lei. Cara, eu entrei em pânico, porque eu estava lendo juridiquês. Eu li uma frase, eu relia e eu não entendia absolutamente nada. Eu estava igual Eduardo, travada. E eu não somente não entendia, como eu não sabia como colocar aquilo em prática. Porque, beleza, estava escrito lá, a lâmpada precisa ser protegida contra estraçamento. Estava escrito, eu li, tá? Estava escrito. Mas o que era essa proteção? Não tinha um desenho, não tinha uma foto que fosse para me ajudar. Nenhuma resposta que eu procurava estava ali na lei. Então foram segundos de pânico, que quando eu relembro, na verdade foram anos. Acho que eu envelheci uns 15 anos lendo aquela legislação ali. Só que aí eu me lembrei da Marina. A Marina é uma amiga maravilhosa. Inclusive, falei com ela hoje de manhã. E ela é uma amiga minha há muitos anos e ela era responsável técnica de abatedouro de aves nessa época. Cara, a Marina sabe muito de BPF. Mas não de BPF entreposto de ovos. Mas eu penso assim, né? Abatedouro de aves e entreposto de ovos são muito mais próximos do que fábrica de ração e entreposto de ovos. Então, liguei para a Marina, expliquei meu desespero, minha dificuldade para entender a lei, minha pressão para desinterditar o entreposto de ovos, porque se uma fábrica de ração interditada já é um caos, multiplica o caos por 1000 no entreposto. Porque a fábrica de ração está interditada, o que você faz? Não produz. Agora, a galinha, velho, não entende o que é interdição, não. Você está interditada, para de botar. Não, ela continua botando um ovo por dia. E milhares de galinhas produzindo diariamente. E se o entreposto está interditado, a gente não tem como escoar aquela produção para o mercado, porque o entreposto, ele é o que classifica, ele é o que embala, ele é o que expede, imagina. E a fábrica estava interditada. E a Marina é calma. Marina é muito calma, né, Paulinha? Ela sempre foi. E ela virou para mim e falou assim, faz o seguinte, Ju, lê o checklist aí para mim. E eu fui lendo o checklist e ela anotou todas as não conformidades. Anotou mesmo. Aí ela desligou o telefone e depois de um tempo ela me ligou e falou o seguinte, abre o seu e-mail que eu te enviei várias fotos.
Gente, é isso mesmo, e-mail, não tinha WhatsApp não, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje para comunicar não, entendeu? O mais tecnológico que eu tinha naquela época, e era muito high-tech, era uma câmera digital e a comunicação era 100% por e-mail. Ela estava dentro da batedora que ela trabalhava na época, e eu na frente do computador com os e-mails dela abertos. E eu lembro a primeira foto que eu abri como se fosse hoje. Ela virou para mim e falou: abre a foto DSC 07245.jpg. Essa é a luminária protegida contra estilhaçamento. Foi inesquecível ver a legislação traduzida em figurinha para mim. Foi incrível. Era a luz no fim do túnel, era a direção desenhada para eu seguir. E a Marina é tão maravilhosa que ela, além de desenhar a legislação, ela me explicou o motivo daquela regra, o fundamento, o porquê. Ela me explicou que a proteção era para conter o caco de vidro caso a lâmpada estourasse, porque os cacos são perigos físicos para o consumidor final desses ovos. Nossa. E ela fez isso para cada foto. E ela foi desenhando a legislação, me explicando o porquê de cada regra que estava lá. E, aconteceram várias coisas no processo completo de desinterdição da fábrica. E eu ainda tive a ajuda de 2 amigos da Fê, a Nádia e o Rafa. E foi nesse perrengue chique, igual que a gente passou mais cedo aqui hoje, que eu aprendi sobre BPF, eu me apaixonei por BPF, eu me tornei sócia da Fernanda e no dia 9/9/2009 fundamos a Viale. Paulinha, você já fez a numerologia da Viale? Já fiz, estava fazendo um dia desses. É mesmo? Eu quero saber. Gente, Paulinha me diverte. A gente começou a trabalhar com BPF, desinterditando um entreposto de ovos. Aí sabe qual cliente que apareceu depois do entreposto para Viale? O quê? Um frigorífico de suínos e bovinos interditado. Era tiro, porrada e bomba. Só isso. Aí a gente foi para o céu. A gente foi auxiliar um frigorífico de peixes a conseguir o CISB. E, enfim, eu conheci a Gera Leite e o Lucinho em 2010. E depois da Gera Leite, nunca mais trabalhei com nenhuma outra agroindústria, a não ser fábricas de alimentos para animais. E eu lembro muito da Fê comemorando o fechamento do contrato com o Lucinho, porque ele era um cliente de fábrica de ração. Depois de tiro, porrada e bomba, veio uma fábrica de ração. E eu lembro do meu alívio quando ela falou assim: Ju, fábrica de ração tá dominada, eu vou te ensinar tudo que eu sei. E foi bem assim, foi suave na nave. Foi muito diferente da desinterdição do entreposto de ovos e do frigorífico, que foram suadas. Na Gera Leite, eu já entrei seguindo o método da Fernanda, porque ela tinha um método, e era super confortável para mim, porque eu tinha muita intimidade com ela sabia que eu não sabia nada, então eu tinha dúvida. A mais idiota que fosse, eu perguntava: Fê, me explica isso aqui. E depois do Lucinho apareceram várias e várias fábricas de alimentos para animais para a gente, porque um indicava para o outro, que indicava para o outro, e quando eu vi já não tinha nem espaço e nem vontade de pegar outro tipo de agroindústria. E eu entendi também com o tempo que, por a gente ter focado só em fábrica de alimentos para animais, que eu amava e amo, a gente conseguia fazer um trabalho muito melhor para os nossos clientes. E é por isso que quando eu leio a mensagem do Lucas, que é consultor e sócio, agradecendo pela dedicação à profissionalização do mercado de fábricas de ração, ou vejo a mensagem da Lu, que também caiu de paraquedas na fábrica de alimentos para animais e se apaixonou perdidamente pela área, eu percebo que a paixão vem da segurança de saber o que faz. E quando a gente sabe o que faz, a gente ama fazer. E como toda história tem um final feliz, porque se não está feliz é porque não chegou no fim ainda. Na minha história como RT, a fábrica foi desinterditada. Vencemos! E eu tenho plena consciência e muita gratidão que isso só aconteceu porque tinha uma ponte muito importante dentro da fábrica. A RQ, a responsável pela qualidade. Quando eu me comprometi com a responsabilidade técnica, eu combinei uma visita semanal, porque eu estava no meio do meu experimento de doutorado. Então, eu não conseguia estar na fábrica todos os dias pelo próprio experimento e por causa de biossegurança. Então, eu precisava de uma ponte na fábrica que acompanhasse o andamento das minhas orientações e garantisse que o BPF e as adequações acontecessem mesmo quando eu não estivesse lá. E a Tati, ela era filha de 2 colaboradores da fazenda que tinha tudo que um RQ precisa ter. Coração treinável. Ela tinha habilidade com os colaboradores, ela era dura com as questões e amável com as pessoas, ela era comprometida e, principalmente, a Tati tinha muita, mas muita vontade de aprender e fazer acontecer.
E sem ela, direcionando diariamente os colaboradores da fábrica, o meu trabalho como RT não teria tido um resultado e muito menos um resultado tão rápido. E sem a Fernanda, sem a Marina, sem a Nádia, sem o Rafa, eu não teria tido um direcionamento para trabalhar. O fato é que a fábrica foi desinterditada e aí sabe o que eu fiz, Paulinha? O que você fez? Eu pedi demissão. Que isso? Pedi demissão. Exatamente depois que a fábrica foi desinterditada, porque a Viale já tinha virado uma realidade e eu e a Fernanda, a gente estava com mais projetos. Então, eu não conseguia mais me dedicar a uma fábrica do jeito que o meu cargo de RT exigia. A Tati foi um presente que eu não tenho palavras para agradecer. A Tati, a Fê, a Nádia, a Marina e o Rafa. E todos os colaboradores do Entreposto de Ovos, porque sem eles eu não teria conseguido cumprir a promessa que eu fiz ao dono e nem honrar a indicação do Baião. Na verdade, sem eles, eu nem estaria aqui. Verdade. Né, Paulinha? E nem você, E nem Paulinha. eu. Porque em 2013 eu chamei a Paulinha para trabalhar comigo, pelo mesmo motivo que eu vi na Tati. Um coração treinável que essa menina tem. E aí você fez comigo igual a Fernanda fez com você, né? Eu também não sabia nada sobre BPF, nem sobre fábrica de ração. E você me ensinou tudo, né? Eu perguntava, você me respondia. E já são 9 anos. 9 anos, 9 anos que eu tenho uma Paulinha para chamar de minha, gente. E a gente começou junto a ensinar tudo que a gente aprendeu no mundo online no comecinho de 2019, desenhando a legislação para pessoas que jamais conheceríamos na vida presencial, como a nossa sócia IRQ essencial, Carla. Com vocês, tudo fica mais fácil. O modo com que vocês explicam fica fácil de entender e colocar na prática. E levando facilidade e segurança para quem está na fábrica no dia a dia e muitas vezes não tem para quem perguntar ou com quem dividir uma dúvida, como disse o nosso sócio e consultor de fábricas, Lucas. Como eu sempre digo, informações complexas que estão disponíveis de uma maneira tão simples e assertivas. Muito obrigada. Obrigada a você, Lucas. Eu acredito que a segurança do responsável vem do domínio que ele tem das legislações e dos assuntos regulatórios, como aconteceu com a RQ e agora RT Ana, a nossa rainha dos coprodutos, né, Paulinha? Meninas, estou aplicando a IN 81 no Brasil inteiro e eu aprendi muito com vocês. Quando conheci vocês, eu não tinha nada de prática. Olha onde estamos. E tá mesmo. E cada vez que ela vai numa fábrica, ela turista na cidade também, manda foto pra gente. Entender a lei foi um divisor de águas para mim quando eu era RT e é assim para mim hoje, porque eu acredito mesmo que conhecimento transforma as vidas, alavanca carreiras e, como diz o Cavenato, essa frase dele é incrível, conhecimento é a nossa moeda forte. E é esse conhecimento do RT e do RQ que leva a fábrica para o risco regulatório zero, como aconteceu com a Stephanie. Meninas, passando só para agradecer todo o conhecimento passado nos cursos que já fiz com vocês, nas lives, pela paciência e atenção com as 300 perguntas feitas. Passamos por 2 dias de fiscalização e ficamos no risco regulatório zero. Como diria vocês, no melhor lugar do mundo. Muito obrigada, vocês contribuíram muito nessa conquista. Muito obrigada, Stephanie.